E aqui, por exemplo, um texto atribuído ao Longino, que é o Perigo Ipsos, sobre o sublime. Um texto do Demétrio de Falero sobre a arte de escrever cartas. Um texto do Dionísio de Halicarnasso sobre a imitação. E vários progminasmata, aqueles exercícios preparatórios, do Aftônio, do Theon de Alexandria, do Hermógenes, e os dois grandes tratadões do Hermógenes sobre as ideias e sobre as categorias do estilo. Quando a Companhia de Jesus foi fundada, em 1540, ela imediatamente, ao lado do Cícero, do Quintiliano e do Aristóteles, ela passou a usar os tratados desses gregos. Eles tinham dado aula em Roma entre o século II e o século V, por aí, e eles tinham ficado mais ou menos esquecidos no Ocidente romano. E eles voltam agora. E isso vai produzir na Europa, no caso das artes, principalmente da poesia, mudanças muito interessantes. Por exemplo, gente como Tasso, o Shakespeare, o John Donne, o Cervantes, o Góngora, Vieira, conhecem esses tratados. Agora, a gente percebe, quando a gente conhece esses tratados, um modo, às vezes, de historicizar, então, e para que retórica? A prática. Por exemplo, a gente encontra na Espanha, no começo do século XVII, uma polêmica sobre a incongruência das agudezas do Góngora. Quando o Góngora publica, em 1613, a fábula de Polifemo e Galateia, em 17, as Soledades, o Quevedo vem a toda contra ele, dizendo: você não sabe escrever, você propõe metáforas totalmente abstrusas, agudas, etc. O Quevedo é horaciano, ele deu arte poética, ele está exigindo que a poesia tenha uma unidade de estilo para permanecer decorosa, proporcionada e verossímil. Agora, o Góngora, ele sai direto do Hermógenes. E no tratado do Hermógenes sobre os estilos, o Hermógenes chega a sugerir que as categorias que ele propõe permitem a gente produzir um discurso com 28 estilos. E é o que faz o Góngora. Por exemplo, ele escolhe na fábula de Polifemo uma bucólica, o gênero. A bucólica exigiria que ele usasse um estilo simples, porque é um ambiente pastoril, mas ele utiliza o sublime. Então, isso, para quem é um horaciano estrito, parece uma radical incongruência, um erro. Mas, quando a gente sabe que ele lia assiduamente o Hermógenes, quer dizer, ele está inventando uma nova forma que aparentemente contraria a retórica, contraria uma definição de técnica retórica, que é a que vinha do Horácio ou até do Aristóteles. Nesse sentido, me parece que nós deveríamos também pensar que a instituição retórica ela foi para o espaço no século XVIII. E o que aconteceu é que as quatro grandes partes, vamos dizer, que as artes retóricas antigas definiam para a gente conhecer, que era a invenção, a disposição, a elocução, a memória e a ação. Dessas cinco partes, quatro desaparecem no fim grosseiramente falando, com os românticos. A invenção, a disposição, a memória e a ação. Quer dizer, a chamada retórica, ela vai sofrer uma restrição àquilo que eram os tropos e as figuras tratados na elocução. É claro, e nesse sentido é aquilo que alguns linguistas no século XX chamaram de uma retórica restrita. Agora, no século XX, a gente percebe, por exemplo, quando o príncipe Trubetskoy ele faz a primeira sistematização da fonologia e Saussure faz o curso de linguística geral, em que ele lança um estudo, vamos dizer, da língua com bases científicas, definindo a estruturalidade da língua. E depois, nos anos 60 e 70,
com o chamado estruturalismo, e principalmente o estruturalismo linguístico, nós encontramos, por exemplo, um pessoal da Escola de Praga, como, por exemplo, o Roman Jakobson, e os estudos que ele fez sobre a afasia, e os estudos dele sobre os polos da linguagem, o paradigma e o sintagma, é uma espécie de redução de todos os tropos que os românticos já tinham reduzido a duas figuras, ou dois tropos apenas. A metonímia como algo que produz a contiguidade sintática do discurso, e a metáfora como algo que produz a condensação ou a equivalência sintático-semântica do discurso. E nesse sentido a retórica ficou restrita a essas duas fórmulas. Eu lembro a vocês também que nos anos 50 o Perelman e o Titieka, eles lançaram um livro que é Retórica, mas eles estavam propondo o estudo da retórica como algo útil para interpretar, analisar a propaganda comercial e discurso político, para discutir técnicas de argumentação. Agora, nos anos 70, e essa é a questão, a gente encontra dentro do estruturalismo e dentro da linguística uma ideia de que a linguística estrutural ela era apenas uma linguística da língua e que seria necessário recuperar uma ideia antiga de retórica como uma teoria dos atos de fala. A gente sabe, a gente tem na linguística, principalmente na sociolinguística e a pragmática, toda uma grande teoria sobre os atos de fala. Por exemplo, o Austin, os estudos, por exemplo, do performativo, dos atos ilocucionários, perlocucionários, etc. Mas veio com esse nome de retórica a ideia de fazer uma teoria do ato de fala. A gente pode chegar a algumas estruturas que definem características de um ato de fala. Por exemplo, uma enunciação, o que ela faz. Por exemplo, quando nós damos uma ordem, abra a porta, isso não é nem verdadeiro nem falso. Isso é uma ordem. Quando eu faço um juramento, não é nem verdadeiro nem falso. Então, essas teorias do ato de fala, feitas com instrumentos linguísticos, tentando discutir espécies de atos de linguagem, atos de enunciação. Agora, há uma diferença evidente entre a estruturalidade da definição que a gente pode encontrar num ato e o ato singular de fala, porque ele é sempre intencional. Ele sempre pressupõe um sujeito que é um homem, uma pessoa histórica, e ele está sempre em situação, e sempre numa situação condicionada por várias outras coisas que determinam a significação e o sentido daquilo que ele diz, né? Então, nesse sentido, se começou a criticar também uma espécie de reducionismo que a linguística fez da retórica. Porque a linguística ela só era capaz de entender a retórica por meio de categorias da língua. Agora, as categorias da língua são as categorias da frase. Agora, o enunciado da fala, ele não é só frase, ele é uma frase gramatical linguística, mas ele é um enunciado justamente porque ele é intencional. E o que críticos então fizeram, por exemplo, o grupo Mi de Liège, em 1970 ele publicou um livrão chamado Retórica Geral, onde eles discutem tropos da elocução, eles falam de metaplasmos e eles têm uma noção linguística de que, provavelmente é uma ideia chomskiana, é uma ideia de que existem frases gramaticais, frases agramaticais e frases aceitáveis. É claro. E o Chomsky mesmo, a ideia do Chomsky, se eu digo verdes ideias incolores dormem furiosamente, o Chomsky diz que essa frase não é gramatical nem aceitável. Agora, se eu sou um poeta surrealista, verdes ideias incolores dormem furiosamente é perfeitamente viável. Vocês concordam? Então, nesse sentido,
esse tratado de retórica geral reduziu a ideia de que a retórica consistia na linguagem figurada. E eles definiram essa linguagem figurada por 4 espécies de desvios de uma norma gramatical tida como normal, gramatical e aceitável. E não levar em conta, por isso, a possibilidade de haver enunciados, por exemplo, o enunciado de um psicótico, o enunciado de um poeta. A poesia moderna é radicalmente descontínua, concorda? Quer dizer, nós vamos fazer o que com o Beckett? Ele é totalmente agramatical e não aceitável. Em Minas, a semana passada, 2 deputados fizeram um projeto de censurar Guimarães Rosa em todas as escolas mineiras porque a linguagem dele se desvia da norma culta do português. Então essas questões se puseram, né? Agora, então a gente tem várias possibilidades de definição de retórica, e uma delas é uma discussão que está posta na linguística e está posta hoje, a ideia de que nós temos com a linguística elementos para tentar entender ou definir atos de enunciação, atos de fala e enunciados, mas ao mesmo tempo nós não poderíamos reduzir os enunciados às categorias da língua. Nós teríamos que ainda pensar uma linguística da fala, é claro. Agora, quando nós voltamos para essas práticas anteriores ao século XVIII, e aqui me parece que para que retórica é quase uma ideia também de que a retórica pode ser útil para ler textos ou ver objetos produzidos segundo técnicas retóricas, quase numa espécie de uma arqueologia, muita vez. Aí a gente poderia pensar como que funciona esse sistema.